Será indelicado falar de cinzas na sociedade contemporânea, tão cuidadosa com a beleza do corpo? As cinzas não apagam os pecados. Não é uma absolvição simbólica como algumas explicações quaresmais dão a entender. As cinzas é um símbolo que questiona a realidade de nossas vidas. Vamos refletir nessa lexio litúrgica sobre o provocante símbolo das cinzas que usamos nas nossas liturgias nesses tempos atuais. Nos primeiros séculos da Igreja, as cinzas eram impostas nas cabeças ou se marcava a testa somente dos penitentes. Os penitentes formavam um grupo conhecidos como pecadores públicos e por isso eram distinguidos com as cinzas e com uma veste penitencial. O uso das cinzas, nesse caso, não era uma imposição da Igreja para ridicularizar os penitentes. Ao contrário disso, eram os próprios penitentes que se sujeitavam a isso como modo de interceder o perdão pelos pecados e a reconciliação com a Igreja. No século XI, com o desaparecimento dos penitentes, no sentido histórico original, a Igreja considerou importante continuar usando o símbolo das cinzas, mas para todos os cristãos que desejassem passar um tempo, que é o tempo da Quaresma, vivendo em modo penitente, realizando pequenas penitências para a purificação e também como exame de consciência do seu modo de viver a fé, o jeito como estava vivendo a vida cristã. A reforma litúrgica de 1963, no Vaticano II, propõe o uso das cinzas de modo mais pedagógico. Não se impõe as cinzas fora do rito, como se fazia antes, mas está inserida no contexto da liturgia da palavra, que não precisa ser de uma missa. Primeiro se ouve a palavra proclamada nas leituras, convidando à conversão, e a partir disso o celebrante acolhe a palavra e se dispõe a um caminho de conversão. E o primeiro símbolo desse passo em busca da conversão é deixar que a Igreja coloque cinzas na sua cabeça. São duas as fórmulas que acompanham a imposição das cinzas. A primeira é aquela tradicional: memento homo quia pulvis. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. A segunda fórmula convida à conversão: convertei-vos e crede no Evangelho. O caminho da conversão como o caminho da renovação e crescimento da fé a partir do Evangelho. As cinzas, portanto, como símbolo religioso, não são uma invenção da Igreja. É um símbolo encontrado nas primeiras páginas da Bíblia. A narrativa da criação do homem, Gênesis 2:7, diz que Deus formou o homem com a poeira, as cinzas da terra. Alguns versículos adiante, a lembrança é que o destino do homem e da mulher é voltar a ser pó. Gênesis 3:1-19. As cinzas, representada como a poeira da terra, é o início e o fim do corpo humano. Não da vida, mas do corpo. Somos pó e ao pó voltaremos. Em tal contexto, o rito da imposição das cinzas não é uma celebração do pessimismo religioso, mas é da realidade concreta de que somos. É um convite pesado, é verdade, a considerar o corpo de modo mais humilde. E esta realidade é descrita no livro do Eclesiástico, no capítulo 17:32. O homem e a mulher são terra e cinzas, diz o sábio do Eclesiastes. O sábio do Eclesiastes lembra que todos somos destinados para voltar à mesma casa. E que casa é essa? A poeira da terra. Isso nós lemos em Eclesiastes 3:20. E tem um fato interessante na confecção das cinzas. Você sabe que estas são feitas queimando as palmas abençoadas no domingo de Ramos do ano anterior. Esse é um costume que vem desde o século XII. As palmas que simbolizavam a glória, a exultação, o entusiasmo naquela procissão de domingo de Ramos, agora são transformadas em cinzas, um ano depois. E descrevem assim a parábola da vida. Uma vida que muitas vezes é toda ela festiva, bonita, um dia será reduzida a cinzas.
É um exemplo duro e cruel, mas é sempre necessário para não se perder a realidade daquilo que realmente nós somos. A liturgia, graças a Deus, não para no simbolismo das cinzas. Por isso, projeta o tempo da Quaresma para o encontro com a ressurreição de Jesus. Ele que experimenta o sabor das cinzas, mas ele vence a morte com a ressurreição. A vida cristã não é nem cinzas e nem cinzenta, mas é sempre iluminada com a luz forte da ressurreição. Nós não nos esquecemos da nossa condição corporal, mas a vivemos na esperança da vida eterna. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.